Olá, empresário! Meu nome é Iria Guedes e eu vou te dar dicas para empreender. Antes da gente ir para o que interessa, eu só preciso alertar vocês que o meu jeito de pensar não é ortodoxo. Eu gosto de ousadia, que na verdade essa é literalmente a minha primeira dica para vocês. Para você empreender de forma eficiente, ousadia é um quesito essencial. Por que eu digo isso? A maioria dos empresários meio que entra nessa jogada sem exatamente pensar muito nos riscos. Empreender é um risco. Você toma riscos o tempo todo enquanto você está empreendendo. Você precisa contratar um funcionário que tem riscos trabalhistas, você precisa fazer um contrato que tem riscos civis, você precisa pedir uma mercadoria para entregar algum produto que gera riscos com terceiros, tem riscos tributários, porque o tempo todo você tem que estar mostrando para o fisco, para o governo, o que você está fazendo e que você está contribuindo com o governo da forma correta. Mas isso não significa que você não deva empreender ou que é ruim empreender. Pelo contrário, eu mesma sou empreendedora e eu não seria empreendedora. Que bom pra cortar, né? Mas só porque esses riscos existem não significa que seja ruim empreender. Pelo contrário, eu não estaria empreendendo se eu não achasse que fosse uma coisa boa. Fica a dica. Então, quando eu falo ousadia, eu quero dizer: vá, empreenda, faça acontecer. O nosso estilo brasileiro de ter toda essa criatividade, esse jogo de cintura, é plenamente propício para o empreendedorismo. Muita gente não faz isso porque tem medo. Medo de arriscar, medo de não conseguir, e daí se trava. Ah, mas o Brasil é um país muito ruim, não dá para empreender aqui, etc. E olha, eu concordo que tem muito lado ruim em empreender aqui no Brasil, não estou negando isso. Mas eu posso te dar umas dicas muito boas de como analisar esses riscos, tomar conta deles e decidir antecipadamente os passos a serem tomados antes disso. A segunda dica que eu posso te dar é planejamento. Eu aposto que os perfeccionistas de plantão ficaram em pânico quando me ouviram falar sobre ousadia. É normal isso, tá? As pessoas sempre acham que uma pessoa ousada, ela vai fazer e vai arriscar sem pensar. E é justamente o oposto disso que eu estou propondo. Não é isso. Ter a coragem de fazer significa também planejar. Literalmente, pega um papel, pega uma caneta, escreva todos os detalhes do seu negócio, tudo o que você precisa para fazer esse negócio dar certo, planeje passo a passo de uma forma realista, considerando o seu budget, para que você consiga levar a sua empresa para frente. Pense que a sua empresa, o que ela precisa? Perpetuidade. Ela precisa se manter estável a longo prazo. Ela não precisa dar certo da noite para o dia. Porém, com o planejamento correto, você sabendo aonde que está a curva do seu negócio, da sua empresa, você sabe quando que você vai parar de ter prejuízo e começar a ter lucro. E quando vai começar a dar certo. É para isso que serve esse planejamento. A terceira dica vai começar agora. Ela é a mais complicada de todas. Conhecimento. Complicado, né? Como é que você vai ter conhecimento sobre todas as áreas que a sua empresa precisa para dar certo? É impossível, tá? Ninguém está pedindo para que vocês tenham todo esse conhecimento do mundo. O que você precisa conhecer e ter conhecimento é sobre o seu negócio, sobre a sua atividade, sobre o que faz ela ser boa, sobre o que faz ela ser ruim. Aí é que entram os seus parceiros estratégicos. Quando você tiver um tamanho de empresa suficiente para começar a ver que os riscos vão aumentar de uma forma preocupante, de uma forma que você não tenha mais conhecimento sozinho o suficiente para lidar com esses riscos, você começa a trazer parceiros estratégicos para perto de você para poder te aconselhar sobre os melhores caminhos a tomar. A última, porém a mais importante dica que eu posso te dar, empreendedor, é pesquisa. Eu não estou só falando daquela pesquisa de marketing que você tem que fazer sobre seu público-alvo, ver como atingir aquele consumidor. Não, é bem mais além disso. Isso inclui também, mas você tem que pesquisar todos os setores anexos à sua empresa que precisam funcionar bem para que ela funcione, para que os seus riscos sejam calculados e definidos, para que você tenha uma previsibilidade naquele seu planejamento. Mas aí você me pergunta, Iria, que setores são esses que você fala tanto? Pois é, qualquer empresa tem no mínimo 5 setores, mesmo que seja só você trabalhando lá dentro. Se você trabalha com importação e exportação, são 6 setores. Quais são eles? Tributos, parte tributária, é muito importante que você saiba quais são suas obrigações tributárias, acessórias tributárias, tudo o que tem que ser feito em relação ao governo, ou seja, tudo que tem que ser declarado, não declarado, colocado, forma de emitir nota fiscal, qual lei se aplica à minha atividade, isso é muito importante de você saber. O segundo setor é o setor trabalhista, e eu não preciso nem falar para você, empreendedor, o quanto isso pode dar dor de cabeça. Sim, tem a reforma trabalhista, melhorou muita coisa, sim, melhorou muita coisa para nós empreendedores. Porém, muita coisa do direito trabalhista continua, e a gente tem que considerar isso. Ou seja,
quais são os valores que eu pago para o funcionário, quais são os valores que eu pago para o governo para eu ter esse funcionário, quais valores que eu tenho que ter uma poupancinha para guardar na hora de rescindir o contrato com esse funcionário que eu tenho que pagar para ele. O terceiro setor que você tem que considerar é o dos consumidores. Pense que o consumidor ele é o destino final de toda a atividade da sua empresa. Ele tem que estar satisfeito com o produto, ou com o serviço, ou com a sua atividade. Ele que vai recepcionar aquilo e é ele que vai determinar se você vai ter sucesso ou não. Ou seja, ele tem que indicar, ele tem que ficar satisfeito para comprar de novo. Ou seja, você tem que se preocupar com a qualidade e em provar documentalmente como ocorreu essa produção do produto ou essa prestação de serviço, para que um dia, caso seja necessário, você tenha todas as provas de como as coisas funcionaram. Bem, agora o próximo setor ele é um pouquinho complicado, mas ele é muito importante de ser planejado, porque é bem aí que as empresas quebram. O setor societário, a relação entre os sócios. Qualquer sócio que você tenha, essa relação ela tem que ser planejada no começo, meio e fim. Por que você vai pensar em divórcio no começo da relação? Eu sei, eu entendo isso. Se essa questão societária ela for planejada desde o começo, ou seja, começo, meio e fim da relação societária, e todo mundo está ciente dessas regras desde o começo, a probabilidade de você quebrar a sua empresa ou ter algum desentendimento sério com um sócio seu é muito menor, porque todo mundo vai saber quais regras se aplicam para qual situação. Por último, um setor muito importante são os seus fornecedores. Não só fornecedores de produtos ou fornecedores de serviço essenciais para a atividade da sua empresa, mas toda aquela empresa ou terceiro que fornece algum serviço ou produto para você e que você precisa daquilo para a continuidade da empresa. Para esses terceiros, a legislação é o Código Civil, ele é o normal, mas tem que ser muito bem contratado esse tipo de relação. Ou seja, quando chega, qual a qualidade esperada, até quando vai, qual o preço que eu vou pagar. Porque geralmente, como as pessoas fazem no fio do bigode esse tipo de contrato, sempre acaba dando algum desentendimentozinho, alguma coisa não ficou tão transparente quanto deveria e gera muitos transtornos para o empresário. Se você por um acaso trabalha com comércio exterior, ou seja, você importa algum produto ou exporta algum produto, tem esse último setor que você tem que se preocupar. Por quê? São regras específicas que se aplicam para esse setor, não necessariamente a lei brasileira. Então você tem que tomar muito cuidado com esse setor internacional, caso seja parte da sua empresa. Agora que você sabe quais setores tem dentro da sua empresa, você pode pesquisar dentro de cada um deles quais regras se aplicam, quais os riscos se aplicam para a sua empresa naqueles setores. Por isso a pesquisa é muito importante. Você não é obrigado e não tem como saber, nascer sabendo alguma coisa de todos esses setores, porque são áreas muito distintas. Mas o empresário também se vira nos 30. Se vira nos 30! Então você também tem que pesquisar, ir atrás e ter um mínimo de conhecimento naquela área para não ser passado para trás. Por isso que a pesquisa é a dica mais importante. Você gostou das dicas? Então salve esse vídeo para não esquecer de nenhuma dica. Comente, porque eu quero muito saber o que você acha. Você concorda comigo? E não esquece de compartilhar com quem precisa dessas dicas.